Olá, eu sou o Enxadrezando. Nós do canal estamos fazendo uma pesquisa para nos ajudar a estudar melhor o jogo de xadrez, e assim nos tornar jogadores melhores e mais fortes. Nessa pesquisa, nós buscamos responder algumas dúvidas que achamos pertinentes, e vamos apresentá-las para vocês nesse vídeo. Depois dos nossos dois últimos vídeos sobre como estudar xadrez, essas perguntas ficaram em nossa cabeça. E agora, o que eu faço? É só sair jogando testando o que eu aprendi. Eu devo calcular todas as peças em cada posição e a cada movimento. Como achar o melhor movimento se há tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no jogo? Como saber quem está com a vantagem no jogo? Vamos responder essas e outras perguntas depois da vinheta. Mas e agora, o que eu faço? A resposta para a primeira pergunta é a mais fácil de todas. Continue o teu treinamento. O xadrez é um jogo muito complexo, não sabemos se é o mais complexo do mundo, mas eu posso dizer que é o jogo mais complexo e fascinante que eu conheço. Sabemos que o principal objetivo do jogo de xadrez é cercar o rei do adversário para dar checkmate. Mas há uma verdadeira batalha entre as duas partes para que um jogador possa vencer o outro. Batalhas como o domínio pelo centro do tabuleiro. Batalha para ter vantagem material, vantagem posicional, prejudicar a estrutura de peões, e bloquear peças importantes do oponente. Eliminar peças próximas ao nosso rei. Evitar temas táticos, evitar peças desprotegidas, casas fracas, não pendurar suas peças. Peão passado, torre na sétima, diagonal do bispo, o cavalo no centro do tabuleiro, enfim. Isso apenas o que eu sei com o pouco de conhecimento que eu tenho. Não à toa que até os grandes mestres continuam a treinar para melhorar suas habilidades de cálculos e técnicas no xadrez. Acredito que, com o passar do tempo, não vamos mais nos preocupar com temas táticos. Isto é, vamos nos preocupar com os temas táticos, mas essa preocupação vai estar tão enraizada em nossa mente, que caso uma jogada possa deixar um garfo para o adversário, nós vamos instintivamente descartá-la. Outro ponto que foi dito nos vídeos das matérias anteriores e que eu quero reforçar aqui é que a melhora no desempenho no jogo de xadrez não é automática. Essa melhora você vai perceber com o passar do tempo. É só sair jogando testando o que eu aprendi. De certa forma sim, mas não fique decepcionado por não perceber uma posição conhecida por você, e que você fez outra jogada que achava melhor. O jogo de xadrez é dinâmico e exige respostas para as possíveis ameaças. É normal ficarmos nervoso com um ataque iminente do nosso adversário, e esquecermos, ou não percebermos que temos um ataque poderoso. Claro que falo que é normal, porque eu ainda estou aprendendo a jogar o jogo, mas acredito que um grande mestre não vai achar isso nada normal. Mas isso é porque ele já tem isso incorporado em seu jogo como resultado de seu treinamento. Inclusive, encontramos uma partida entre dois grandes mestres. O grande mestre ucraniano Vassily Ivanchuk e o também grande mestre indiano Viswanathan Anand, em que o grande mestre ucraniano acabou não percebendo o checkmate em um lance, e acabou perdendo a partida. Então, se até grandes mestres perdem lances importantes em suas partidas, quem somos nós para nos culpar por causa disso? Claro que no caso de um grande mestre, isso vira assunto para várias gerações, mas, no nosso caso vai ser só uma raiva passageira. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Eu devo calcular todas as peças em cada posição e a cada movimento. Essa dúvida surgiu depois que o autor da matéria dos vídeos anteriores disse que levou 12 minutos para resolver um exercício em que ele calculou todas as variantes possíveis na posição. Sobre isso, encontramos uma matéria aqui muito interessante que nos dá uma noção sobre como devemos nos comportar em um jogo de xadrez. Antes de entrarmos na matéria em si, devemos dizer que não devemos calcular tudo ao mesmo tempo e a toda hora. Muitas das posições no xadrez já são conhecidas, e já sabemos ou deveríamos saber como resolvê-las.
Essas posições são chamadas de gambitos, em que o jogador entrega uma peça para conseguir vantagem material, ou posicional. Para saber mais sobre alguns gambitos, vou deixar essa playlist nos cards para você poder acompanhar. Sobre a matéria, que foi publicada no site thechessworld.com, já logo no primeiro passo o autor da matéria faz um alerta. Saiba quando, e o que calcular. Usando o que sabemos sobre a língua inglesa, traduzimos essa parte da matéria como: abre aspas. O passo mais importante para calcularmos é saber quando devemos ou não calcular uma variante. Jogadores de xadrez, mesmo os grandes mestres, não são máquinas de calcular. Eles não conseguem simplesmente calcular todas as linhas e saberem quais são as melhores linhas de continuação. Por isso é muito importante saber quando você precisa calcular as linhas. A principal diferença entre um jogador forte e um jogador mais fraco não é a capacidade de cada jogador de calcular. A principal diferença entre eles está na habilidade de cada um de encontrar o movimento certo para calcular primeiro. Não há uma forma genérica de como e quando você precisa calcular. Mas vamos te dar algumas sugestões básicas que vão te ajudar a decidir quando você deve calcular uma variante. 1. Quando o teu rei, ou o rei do oponente está sobre um ataque. Você deve calcular as possibilidades de parar o ataque do adversário, ou de continuar o teu ataque. 2. Quando há muitos peões ou peças sobre ataque, você deve calcular as possibilidades para ganhar, ou salvar o peão ou a peça. 3. Quando a posição é instável. Possíveis trocas de peças, mudança na estrutura de peões, simplificações, etc. Você tem que calcular como conseguir vantagem na posição. Com essas 3 condições na mente, aí sim, você vai selecionar os lances candidatos, vai avaliar a posição, vai analisar o que sobrou no final da linha e vai tomar a sua decisão. A matéria ainda termina com uma dica muito útil. Abre aspas novamente. Se você quer melhorar o nível do teu xadrez, você deve ter um plano objetivo. Se você quiser aumentar drasticamente suas habilidades no xadrez, você precisa trabalhar todos esses elementos do jogo de forma sistemática. Aprender táticas, jogo posicional, habilidades de ataque, técnicas de final de jogo, análise de jogos clássicos, preparação psicológica e muito mais. Fecha aspas. Como saber quem tem a vantagem no jogo? Como dito anteriormente, nós não somos máquinas de calcular, e nunca chegaremos ao nível delas, mas temos algumas técnicas que podemos construir durante o jogo para nos sentirmos melhor numa partida. Além de conhecer a abertura, os objetivos do meio-jogo e tudo aquilo que já falamos aqui no canal, há ainda muitas coisas que devemos levar em consideração. O bom desenvolvimento das peças na abertura deve levar as suas peças para casas em que elas devam exercer alguma função. Por exemplo, um bispo numa boa diagonal, uma torre em uma coluna aberta, um cavalo no meio do tabuleiro, enfim. Além disso, devemos aprender a como transformar uma vantagem posicional em uma vitória concreta. Obviamente isso não é uma tarefa das mais fáceis, mas basicamente, nossas peças devem causar alguma insegurança na defesa do adversário. Um ataque a uma peça é muito bom, mas um ataque a 2 peças é melhor ainda. E assim, você vai criando várias possibilidades de ataques, criando problemas para o teu adversário resolver, e ganhando vantagens na partida. Claro que, com tudo isso, você deve frustrar os planos do adversário, evitando que ele ganhe a iniciativa na partida. Depois da partida finalizada, é sempre recomendado que você a avalie para saber onde, e como você ganhou ou perdeu vantagem na partida. Mesmo que você não tenha um analisador pago, que fornece uma análise mais detalhada de cada partida, você pode acompanhar a análise dela através das versões gratuitas dessas ferramentas. No chess.com, por exemplo, do lado esquerdo do tabuleiro há a barra de equilíbrio, que mostra como a partida foi desenvolvida. E no canto superior direito, há as sugestões de possíveis jogadas. Aconselho a você a ficar de olho nessas 2 ferramentas, e entender o porquê uma jogada traz mais ou menos vantagem que outras. Bem, é isso. Deixe o seu like caso goste desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.